Pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar as causas de licença e cancelamento da OAB e, obviamente, atrelado a elas, as causas de incompatibilidades e impedimentos referente ao exercício da advocacia. Então, nós vamos abordar nesta aula basicamente os artigos 11 e 12 do Estatuto, que tratam das causas de licença e cancelamento, bem como os artigos 27 a 30 do Estatuto da OAB. Vamos para o choque. Começando pelas causas de licença e cancelamento da OAB. O artigo 11 vai abordar as causas de cancelamento, o artigo 12 vai abordar as causas de licença da OAB. Vou começar pelas causas de licença, do artigo 12. Qual é a situação em que o advogado pode pedir licença da OAB? Bom, nós vamos partir da seguinte premissa. Quando o advogado pedir uma licença da OAB, ele vai se afastar da OAB, mas ele não deixará de ser advogado. Isso significa dizer que essa licença tem um prazo determinado. Quando esse prazo encerrar, ele volta a exercer a advocacia com o mesmo número da OAB. Guardem essa informação, com o mesmo número da OAB. Como se faz para requerer um pedido de licença nos quadros da OAB? Bom, o advogado deve fazer um requerimento justificado, tá? Por exemplo, o advogado estará pedindo licença da advocacia para poder fazer um doutorado fora do país. Então, enquanto ele fazer o doutorado, que teoricamente terá um prazo determinado, o advogado vai ficar licenciado da OAB. Quando ele terminar o doutorado, ele volta para exercer a advocacia e ele vai poder retornar com o mesmo número, certo? Da mesma forma, quando que o advogado poderá pedir a licença da OAB? Quando ele exercer uma atividade de incompatibilidade provisória. Como assim uma atividade de incompatibilidade provisória? O advogado se tornou o chefe do poder executivo, presidente do país, governador, prefeito, ele é advogado. Enquanto ele exercer o mandato, ele não vai poder exercer a advocacia. Portanto, ele vai ter que pedir uma licença da OAB, que seja, se ele tiver apenas um mandato, não for reeleito por 4 anos, ele vai ter que pedir a licença da OAB. Terminando o mandato, ele volta para a OAB com o mesmo número. Uma outra questão em que o advogado pode pedir uma licença da OAB, quando ele estiver enfrentando uma doença mental curável. Veja, ele pode estar por um período de tempo com a sua capacidade civil ameaçada, porque ele está com algum problema depressivo, um problema psiquiátrico, ele está enfrentando um vício e isso está repercutindo na sua avaliação mental. Nessa situação, o advogado também poderá pedir uma licença por prazo determinado. Então, se ele se licenciar para tratamento, quando o tratamento findar e ele comprovar que está recuperado, ele pode voltar a exercer a advocacia com o mesmo número, certo? Então, essas são as causas para pedir licença da OAB nos termos do artigo 12 do Estatuto. Voltando um artigo, nós vamos encontrar as causas de cancelamento da OAB. Na situação de cancelamento da OAB, ele vai ter que se afastar da OAB, vai pedir cancelamento e, naturalmente, se um dia ele quiser voltar, ele vai ter que fazer uma nova inscrição, vai ter que ter um novo número.
na OAB. Vejam, aqui reside uma das principais diferenças entre a licença e o cancelamento. Enquanto que para o advogado que se licencia, ele manteria o mesmo número, caso retornasse, ao advogado que pediu o cancelamento da sua inscrição, ao retornar, vai obrigatoriamente ter um novo número, certo? Uma outra diferença entre a licença e o cancelamento. Enquanto na licença o advogado tem que justificar o porquê da licença, eu estou enfrentando um problema psicológico, eu estou exercendo um cargo que denota uma incompatibilidade provisória, eu estou indo cursar uma especialização, um curso fora do país, então eu tenho um prazo determinado para voltar, eu estou justificando no meu requerimento. O cancelamento não precisa de justificativa. Para o advogado, basta fazer um requerimento pedindo o cancelamento da OAB. Vejam, agora exemplos em que é necessário pedir o cancelamento da OAB. Quando o advogado passar a exercer uma atividade de incompatibilidade definitiva. Como assim uma incompatibilidade definitiva? É uma atividade profissional que lhe impede, que não é por prazo determinado, e, portanto, ele não vai poder exercer as duas atividades simultaneamente. A situação, por exemplo, de um juiz, de um magistrado. O magistrado tem uma incompatibilidade definitiva para o exercício da advocacia. Ao mesmo tempo, quem mais terá a OAB cancelada? Quem sofrer uma pena de exclusão dos quadros da ordem. Então, aquela pessoa que cometeu um crime infame ou que se tornou inidôneo para o exercício da advocacia, foi excluído, foi instaurado um incidente de idoneidade, por 2/3 o Conselho da Seccional julgou e afastou esse colega, excluiu esse advogado, logo esse colega vai ter a OAB cancelada. E naturalmente, ainda que um dia ele venha fazer uma reabilitação e possa se voltar à OAB, ele também terá que fazer uma nova inscrição. Uma outra questão que leva ao cancelamento da OAB, a perda de um dos requisitos do artigo 8º. O artigo 8º é o artigo que apresenta os requisitos para o exercício da advocacia. Vejam, lá está explicitado, por exemplo, que para ser advogado é necessário a aprovação no exame de ordem. Digamos que esse suposto advogado comprou a aprovação no exame de ordem, falsificou o diploma de aprovação, falsificou o diploma da graduação, adquiriu uma doença mental incurável. Todas essas hipóteses desconfiguram a requisitos do artigo 8º, seja a ausência do diploma, seja a ausência de capacidade civil. Portanto, nessas condições, o advogado vai ter a OAB cancelada. E, naturalmente, uma última causa de cancelamento da OAB seria o falecimento do advogado. Faleceu o advogado, naturalmente, ele vai ter a OAB cancelada. Por hoje é isso, pessoal. Vimos então nesta aula as causas de licença e cancelamento da OAB, que estão lá no artigo 11 e no artigo 12 do Estatuto.